Bom, então, a minha ideia hoje é tirar dúvidas de vocês, né, a respeito das questões mais gerais, assim, né, de como eu planejei ali. Então, talvez nem todo mundo tenha visto os vídeos, mas tudo bem. Vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, né? Ninguém quer perguntar nada? Eu assisti, só que o último vídeo Aham, eu não consegui assistir tudo. Então, se o senhor puder explicar aquela questão das notas, tá. que meio que o senhor estava fazendo um paralelo, né? Como era avaliado antes, Sim, e aí como vai ser agora, porque mudou alguns critérios, né? é. Assim, eu procurei facilitar o máximo possível, né? Porque, assim, levando em conta a situação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar disponibilizar o mesmo tanto de conteúdo que disponibilizaria nas aulas presenciais, para que vocês possam acessar depois, quando tiverem tempo, na medida do interesse de cada um também, né? Mas, então, inicialmente, eu tinha planejado trabalhar com 3 notas, né? Sendo que a primeira eram os trabalhos feitos em sala, né, durante o curso, e Aham. a maior parte seria em grupo, né? Quer dizer, seriam todos em grupo, que eu chamava de nota de participação, né? E a gente corrigia sempre em sala também. A gente fez 2 atividades assim, né? Que foi do Mayflower Compact e da Declaração da Independência. Sim. Que seria assim, ficou à distância por causa da pandemia, que foi o conto, né? Rip Van Winkle. Bom, então, pensei assim, como não faz sentido cobrar seminário, né? Né? Então, e também eu acho que, levando toda a circunstância, em conta toda a circunstância, o trabalho final, que seria um trabalho dissertativo, que seria para todo mundo, eu já vou deixar para quem quiser melhorar a nota e tiver disponibilidade, e para quem não tiver nota suficiente, né? Então, assim, porque eu percebi também que quando as aulas remotas começaram, teve uma reação bastante contrária, assim, dos alunos de um modo geral, né? Porque eu acho que não rende muito mesmo, né? Ainda mais levando em conta que está todo mundo psicologicamente meio abalado, né? Acho que ninguém tá normal. Então não tem como render o mesmo tanto. Então, assim, vai ter uma nota só, né? Sendo que está dando interferência no áudio. Então, quem não estiver falando, quer dizer, só eu que estou falando agora, né? Deixa mudo, né? Daí, quando for falar, liga. Deixa mudou. Bom, então assim, já tem 3 pontos, né? Atividades que foram feitas, mas pode ser que nem todo mundo tenha feito todas, pode ser que tenha gente que não tenha feito nenhuma, né? Como é o caso da Thalita, né? Que fora, mas não tem problema, porque o conteúdo que vai ser dado, as atividades que vão ser dadas, já vão somar 10 pontos, né?
E, então, no total, aquela nota 1 vai... Aquela nota 1 pode atingir até 13 pontos, né? Isso significa que vocês não vão precisar fazer, mesmo que alguém queira tirar a nota máxima, se ela já tiver feito, se a pessoa já tiver feito as atividades anteriores, não vai precisar fazer todas das que eu vou passar, né? Então, vai funcionar uma nota só, se a pessoa tirar nota suficiente para passar e não quiser fazer mais, não quiser fazer mais nada, eu repito a nota 1 no SAL, né? E daí a pessoa passa, né? Mas se ela quiser melhorar a nota ou quiser fazer um trabalho sobre algum assunto que tiver despertado mais o interesse, e quiser ter um retorno sobre esse trabalho, então tudo bem, ela faz o trabalho 2, né? E, e se mesmo assim, ou então se ela não tiver atingido a nota, né? Ela faz o 2. E se mesmo assim ela não tiver atingido a nota, tem a optativa e tem o exame final, como seria numa disciplina presencial. Tudo bem? Deu para entender como que eu pensei? Mais ou menos. Sim. Tá bom. Um pouco. Não, então, tinham três, é porque ficaria mais fácil vendo o esquema, né? Que eu não Sim. sei se dá para colocar aqui, né? Eu não sei como que faz para colocar. Mas tá lá no seu vídeo, não tá? Tá, mas é que tem gente que não viu, né? Ah, é. Esse Aham. negócio aqui não tem como projetar a tela? Então, pois é. É isso que eu gostaria de saber. Que eu não sei. Aqui Ó, tem embaixo, uma opção aqui de do plano lado de de fundo chat. virtual. O que isso significa, será? Embaixo, Tá escrito plano de fundo virtual. Não sei o que é isso. Daqui Ó, quem tá pelo aplicativo no computador tem participantes, chat aí do lado. Share screen. Screen, né? entendi. Tá, eu tô pelo celular, pra mim aparece isso. Peraí. O que tá aparecendo para vocês aí? O Zoom. Join a meeting. Agora a pasta. Deu Ah, certo. tá. Beleza. Então, deixa eu achar o documento, né? Que chique. Ó, então eu vou começar do início, né? Rapidamente assim. Ó, estão vendo aí? Sim. Tá. Então essas foram as 3 atividades, né? Certo? O que a gente tem que fazer com esse negócio do Hip Van Winkle? Eu não lembro. Eu tenho um resumo no meu caderno do texto, mas... Não, foi um conto, é um conto, eu A gente ia comentar, não né? ia? É um conto daquele velho que fica desaparecido por 30 anos. Lembra? Não, sim. Mas o que a gente tinha que fazer de atividade? Era só ler? Porque eu até fiz um resumo, mas eu não lembro o que a gente fez com essa Eu informação. passei umas questões. Ah, é verdade. Lembrei. O Eduardo falou questionário. Boa. Tá, é isso mesmo. Tá, então foram essas as 3 atividades, né? Daí aqui embaixo tem os 12 encontros. Eu não sei se ficou claro ali, mas no calendário, além desses 12 encontros, né, tem mais 6 ali com o meu nome escrito literatura norte-americana, né? Não sei se vocês viram lá.
no calendário que o Antônio Carlos postou, que foi elaborado pelo Marlon, né? Mas eu falei para o Marlon, ó, Marlon, tá sobrando aula, mas como eu vou dar uma outra disciplina para vocês, que é a Literatura Portuguesa 2, então essas aulas provavelmente são da Literatura Portuguesa 2. Ele falou que ia corrigir, né? E ele não se... Quando vai começar essa outra disciplina? Oi? Quando que vai começar essa outra disciplina? Essa outra disciplina vai começar no dia 3, não, 3 de agosto. Nossa. É, vai ser, né? Pois é, justamente por isso tem que facilitar o máximo possível, né? Bom, então, ó, também eu tive que enxugar muito o conteúdo, né? Daí pensei em quais seriam os autores principais e tirei todos os outros, né? Daí ficaram esses aqui. Então, 9, né? E daí eu distribuí as datas pensando na quantidade de conteúdo para cada autor, né? E daí, então, para o Paul, eu deixei 3 encontros, sendo que esse primeiro já está contando, né? Aham. E 2 pontos de atividade, né? Sendo que o conteúdo é esse aqui. Tem o poema O Corvo, né? Que eu já postei lá. Tem a filosofia da composição, que é um texto teórico, né? E tem os contos, sendo que eu vou selecionar 3, né? A gente vai fazer uma atividade com o poema, que vai ser a primeira atividade, né? Na próxima semana. Assim, eu já vou passar mais ou menos o que vocês podem adiantar, né? E depois a gente vai fazer uma atividade com o ensaio e os contos ao mesmo tempo, né? Depois tem o Melville, que tem, bom, a obra mais conhecida dele é Moby Dick, né? O romance. E tem uma novela com a qual eu costumo trabalhar, que é essa daqui, Bartleby. Só que eu tô achando que é melhor trocar por um conto, que é mais curto, né? De qualquer maneira, eu vou falar sobre essa novela aqui também. Depois tem o Walt Whitman, que é um poeta, né? E tem a principal obra dele. Quer dizer, na verdade, ele escreveu só um livro que chama Folhas de Relva e foi reescrevendo, foi publicando diferentes versões, né? Daí o Mark Twain, e o principal livro dele é esse, As Aventuras de Huckleberry Finn. Emily Dickinson, que é poetisa, né? O Henry James, que é o autor da Volta do Parafuso, mas a gente vai trabalhar com um conto chamado Os Amigos dos Amigos. Daí o William Faulkner, que é autor desse romance O Som e a Fúria, que é um romance bem complexo, né? E então eu também vou escolher um conto dele. Depois o Fitzgerald, e daí ele tem várias obras, mas a mais conhecida é essa daqui, O Grande Gatsby. E tem um filme também, não sei se alguém já viu. E tem esse conto, O Curioso Caso de Benjamin Button, que inclusive é o objeto da Lavínia, né? Ela está estudando esse conto e a adaptação para histórias em quadrinhos. Mas esse conto também é um dos mais conhecidos, né? E a gente vai trabalhar com ele. E daí o Hemingway, que tem várias obras, né? Mas bom, uma das minhas preferidas é O Velho e o Mar. Mas a gente também vai trabalhar com conto, porque não dá para trabalhar com romance, né? De qualquer maneira, a gente vai falar sobre essas obras aqui, né? Mas não vai dar para ler, certo? Então, basicamente, o conteúdo é esse, né? Daí depois, a respeito das notas, né?
Bom, aqui eu coloquei ali também as atividades que foram feitas, né? E os alunos que fizeram, né? Então, é bom vocês darem uma conferida lá, tá bom? Porque pode ser que eu tenha cometido algum erro, daí vocês me falam, né? E, por fim, isso aqui, né? Como vai funcionar. Então, Meu Deus, tá pior do que a primeira explicação. não, tá dando para ver direitinho? Sim. Tá, beleza, ó. Ver é uma coisa, né? Entender já era outra. Não, só porque tem número, né? Mas isso aqui está no plano no plano de ensino da atividade também. Significa que vocês nunca viram um plano de ensino, né? Mas de toda a disciplina tem isso aqui. Se bem que eu não sei se é o meu celular, mas não tá aparecendo com muita nitidez, não. É o seu celular, então. Ó, eu aumentei Ah, agora aqui. eu enxerguei. Tá. Quem está falando é a Lavínia? Sim. Ah, tá. Ó, então, isso aqui é a maneira como a gente calcula a média da disciplina, né? Da, da forma mais simples possível, né? Que é assim, pelo SAL, a gente tem que lançar no mínimo 2 notas, valendo 10, né? Uhum. E essas 2 notas somadas, divididas por 2, tem que dar no mínimo 6 para a pessoa passar, certo? Sim. Sim. Tá. E a frequência mínima tem que ser de 75%. Só que, como as aulas são à distância e tem problema de acesso e tal, então eu não vou cobrar frequência, né? Eu não sei como os outros professores estão fazendo, mas eu não vou cobrar. Vou só avaliar pelas atividades, certo? Certo. Tá. Daí, a nota 1 vai ser o quê? Essa nota 1 aqui. As atividades realizadas, mais as atividades a serem realizadas. Ou seja, ao invés de 10, vocês vão poder atingir até 13 pontos, né? Daí, se atingir mais de 10, fica sobrando. Fica com 10 na média, né? Daí, Uhum. daí as atividades a serem realizadas, e aqui para mim não está aparecendo, eu vou ter que diminuir. As atividades a serem realizadas dão 10, considerando da maneira como eu distribuí os pontos ali, né? O tópico 1 vale 2, o tópico 2 vale 1, todos valem 1, a não ser o... Então, professor, cada aula vai ter uma atividade para fazer? Isso. Mas eu vou dar um prazo maior, né? Não é para fazer naquela semana, certo? Certo. Assim, porque para fazer a atividade vai ter que ver o material. E para ver o material, eu não sei quanto tempo vocês vão levar, qual a disponibilidade de cada um, né? Então, eu pensei assim, em dar um prazo de mais ou menos 1 mês depois de cada atividade, né? Então, a disciplina vai acabar e vocês ainda vão ter prazo de entregar as últimas atividades, né? Porque pelo sistema, Glória a Jesus, professor. É possível o senhor ensinar isso para os outros professores? vocês podem... Nem todo herói usa capa. Deus bendiga a sua vida, professor. Te amo. Bom, daí vai funcionar desse jeito, né? Vocês vão ter esse prazo e vão fazer em grupo, né? Podem fazer em grupo, né? Podem fazer individualmente também, se for mais fácil. E daí, o mínimo para passar é 6, né? Se a pessoa tiver esse mínimo, eu repito a nota 1, né? Vai ter uma nota só, então. A não ser que ela não atinja essa média.
certo? Peraí. Aquelas atividades que o senhor já passou do Hip-Von, que já foi disponibilizada a nota, né? O senhor lançou no SAL já? Não, não lancei no SAL. Porque o SAL, ele não entende assim a nota quebrada, né? Quer dizer, até Ah, posso colocar lá. Só que a pessoa pode entrar no SAL e falar, pô, tirei 3 só? Como assim? entendi. Que ele já faz a divisão, né? É. Opa, cadê? Bom, então, se a pessoa tirar no mínimo 6 nessa nota 1 aí, eu repito a nota 1 na nota 2 lá no SAL, né? Mas como eu falei, se a pessoa tem mais disponibilidade, interesse e quer fazer, mesmo tendo tirado, ou até para melhorar a nota, né? Quer fazer o trabalho 2, beleza, né? Ou então, se ela não atingiu a nota, daí ela faz a 2, a nota 2, o trabalho 2, que vai ser o quê? Vai ser um texto dissertativo sobre alguma das obras que esteja no programa ou não, né? Pode ser alguma outra obra da literatura norte-americana que a pessoa tenha interesse, como eu tinha falado no início do semestre, né? Por exemplo, algum autor que não foi abordado e a pessoa tem interesse, né? Uhum. Daí escreve sobre esse autor ou essa obra, né? E eu vou passar os critérios direitinho, né? E daí tem mais uma nota aqui, soma com a primeira, divide por 2 e, de novo, o mínimo é 6. Certo? Daí, se não atingiu a média, daí tem a optativa, que, pela regra, vai substituir a pior nota, seja a 1 ou a 2. E daí, como vai ser optativa, mais a melhor nota, dividido por 2, tem que dar no mínimo 6. E isso é a média da disciplina. Se a média for inferior a 6, tem o exame, que é o exame mais a média, essa média aqui, dividido por 2, tem que dar no mínimo 5, daí a pessoa passa. Entenderam? Professor, Foi. então no caso, a N2 aí, eu vou fazer só caso eu não conseguir fazer todas as atividades previstas na N1, Isso. para atingir a minha nota. Se eu fizer todas as atividades da N1, eu não preciso fazer N2. É, é isso. Tá, obrigada. Aham. Mais alguma dúvida? Tem gente que mandou pergunta no chat? Professor, Oi. é, onde é que está disponível quem fez as atividades no presencial lá? Tá lá no Moodle. Mas é isso aqui. Tá no Moodle. É. Quem Vixe, tá eu falando? tô no Classroom, é o Giancarlo. Aham. Giancarlo, tá no Moodle. Aliás, Vixe, Maria. pois é, né? Todo mundo. A gente está usando o Google Classroom, né? Mas pela. Ó, eu vou voltar ali, tá bom? Tá, então. A gente estava usando o Google Classroom, mas pela recomendação da UEMS, né? Recomendação da PROE, a gente deve usar o Moodle por questões jurídicas ali, né? Porque a instituição precisa ter uma licença, tal, não, assim. Então, por isso, eu transferi, né, para o Moodle, né? E daí eu pedi para alguém lá do setor, né, de informática, cadastrar todos vocês. Eu mandei a lista de presença da disciplina, né? Então, vocês devem tentar acessar lá, porque os nomes de vocês já estão aparecendo lá. Caso alguém não consiga, tem que entrar em contato comigo, certo?
Aqui no chat alguém colocou alguma. A Giovana colocou que tá bêbada. Para de me explanar. Não, mas assim, tirando a zoeira, alguém colocou alguma. Ai, meu Deus. Acho que não. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre isso que foi dito? Não. Não, senhor. Não, professor, obrigado por ter explicado de novo. Tá. E alguém tem alguma outra questão relacionada com alguma outra coisa da disciplina? Professor, Oi. essa N1, as atividades que a gente já fez, Sim, faz parte da N1, mas não é só isso. faz parte da N1, mas não é só isso. Ah, tá. Significa, assim, que quem não fez nada tem chance de tirar até 10. Quem já fez pode deixar de fazer algumas das que vão ser oferecidas e ainda assim tirar 10, né? Ah, tá. Quem já fez, então, não precisa fazer nesse. Não precisa fazer todas das que vão ser apresentadas ainda, né? Basicamente, a gente tem 3 pontos aí sobrando, Isso. né? Tem Isso, né? 3 pontos sobrando. Quem fez tudo tem 3 pontos sobrando. Certo? E a segunda nota, professor? Eu não sei se eu cheguei depois, cheguei um pouquinho Ah, tá, atrasado. Gia. Então, a segunda nota vai ser assim. Se a pessoa já atingiu o mínimo para passar e não quiser fazer mais nada, eu repito a nota. Ah, tá bom. Primeiro. Mas Certo. se ela quiser, ela vai fazer o trabalho que eu tinha proposto inicialmente como sendo a nota 3, que é um texto dissertativo sobre algum tema, alguma obra, algum autor que a pessoa Certo. acha relevante, que não foi suficientemente desenvolvida durante o curso, né? Ok, obrigado. Mais alguma coisa? Acho que não. Tá. Os colegas de vocês que não estão presentes, vocês têm informação? Vocês, assim, além daqueles que já trancaram, né? Se tem alguém que está com muita dificuldade ou... Que eu saiba, não. Eu Aham. tô Quem trancou perdido depois nesse foi a Larissa, professor. A Aham. Larissa. A A Larissa trancou Larissa agora. trancou. Ela decidiu trancar agora. O Noah já Aham. tinha trancado, né? Sim. Caio também. Eu não lembro se a Lilian fazia essa matéria. A Lilian do quarto ano. Não, eu não Ela fazia esse também. nome. Acho que não, né? É porque ela foi transferida, então se ela fazia essa matéria, ela não vai fazer mais. Não, eu não lembro de ter visto o nome dela na lista. Ah, então Aham. era só outra matéria, eu acho. Tá. Ela deve ter conseguido aproveitamento, né? Eu creio que sim. Bom, então, dito isso, o primeiro tópico ali, né, do conteúdo é o POU, né? Que eu disponibilizei lá um material e já tinha disponibilizado antes, até vocês chegaram a comentar, né? Eu tinha disponibilizado 2 vídeos sobre o Edgar Allan Poe, e daí acho que foi o Eduardo, né, Eduardo? Que comentou que tinha tava no YouTube, né? Os 2 estão no YouTube. E alguém fez comentário escrito na postagem do vídeo, questionando algumas coisas que a professora fala lá, né? Mas que eu achei que não eram muito relevantes, que não invalidava o valor daquele vídeo como apresentação do autor, né? Então, tem 2 vídeos de apresentação do autor. Então, quem não tiver visto ainda... Travou tudo aqui para mim. Ué? O que foi? Ela tinha dito que travou pra ela, Ah, mas aqui tá normal. bom, vai ficar gravado, né?
O que eu estou falando é para ver os vídeos de apresentação do Edgar Allan Poe. Se não tiver visto, né? E daí, se tiver visto, para a próxima semana, a gente vai trabalhar com o poema O Corvo, né? Que em inglês é The Raven, né? E eu postei lá um áudio com o poema sendo lido em inglês, né? E postei o texto em inglês e com algumas traduções, né? Então, o que é para fazer? É para ler o texto, né? Com as traduções. Isso. É para ler o texto. Também ler em inglês, ouvindo o áudio, né? Porque a gente vai trabalhar. Ah, melhor ainda. Melhor ainda. Se já leu para hoje. Mas eu acho que a maioria não leu, né? Tá no Moodle também. Tá no Moodle. A maioria não leu, né? Quem mais leu? Só para eu saber. A Thalita leu. Só a Thalita, né? Tá. Então é para fazer isso, tá bom? É que a Thalita está chegando agora, né? Bom, e a gente vai trabalhar com questões de tradução, né? Porque agora, mais do que nos trabalhos anteriores, a gente vai perceber como essas questões funcionam num poema, né? Assim, como é difícil traduzir um poema e como, dependendo do tradutor, a tradução fica muito diferente, né? Então, esse daí é um dos poemas mais traduzidos, talvez, da literatura, né? Daí, não sei se vocês viram lá, mas tem tradução até do Machado de Assis e do Fernando Pessoa, né? Então, dois dos maiores autores de língua portuguesa tentaram traduzir, né? E, daí a gente vai ver essas questões, certo? Tudo bem? Então, na próxima aula, talvez eu até já poste algum material durante a semana para adiantar, né, as atividades e tal, certo? Certo. Certo. Aham. E daí a Thalita, se quiser, pode ler o resto do material que está lá, que é o ensaio, né, a filosofia da composição. E os contos com os quais eu costumo trabalhar são 3, né? Eu vou colocar aqui no chat, mas é o Gato Preto, Os Crimes da Rua Morgue e Nunca Após Sua Cabeça com o Diabo. Então, eu postei lá também um PDF com vários contos do Poe, né? Esses 3 para ilustrar, assim... Ah, você já leu algum deles. Então, esses... A Lita não fez mais nada além de estudar na quarentena. Então, eles ilustram tipos diferentes. Não, ainda não está explicado o exercício. Ainda não está. É porque, assim, ó, tem tem o ensaio, chama Filosofia da Composição. Né? Que é do Poe também. Nesse ensaio, ele vai falar sobre como supostamente ele concebeu, né, o poema O Corvo, né? Como ele teria escrito, né, o processo de escrita do Corvo.
Mas claro que isso é o que ele diz, e não necessariamente foi exatamente assim, né? Só que as ideias que ele apresenta ali sobre como deve ser um poema curto, narrativo, né, acabam sendo aproveitadas para a teoria do conto, né, que é o conto, né, é a narrativa curta, né, moderna, né, que é em prosa, né, e então o Edgar Allan Poe ele é importante por vários motivos, né, e um deles é porque ele contribui para criar uma nova concepção de conto, né, que está ali, vocês vão entender assim quais seriam os princípios que um conto tem que ter para ele funcionar bem, né? Então, essa é uma das importâncias do Poe, né? E, então, além dele ter escrito contos, além dele ter escrito poemas, né? Ele também ele escreveu teoricamente sobre o assunto, sobre o conto, né? E, bom, na verdade, assim, eu tenho mais textos falando sobre ele, né? Apresentando, assim, não só sobre ele, como sobre os outros, só que eu não quis postar tudo de uma vez para não assustar, né? Mas tem um texto do Baudelaire, por exemplo, diferença entre ele e Walter Benjamin. Não, o Walter Benjamin é um filósofo, basicamente, né? E não é um escritor de literatura, né? Então, o Walter Benjamin, ele é bastante posterior, né? E ele é um filósofo, né? Então, eu acho que ele falou sobre literatura, mas como teórico, né? E do nocaute não é o Benjamin, do nocaute é o Cortázar, Júlio Cortázar. Só que o Júlio Cortázar, ele é argentino, né? E ele também é posterior, né? O Cortázar, inclusive, foi influenciado pelo Poe, né? Mas ele já é do século XX e o tipo de conto que ele escreve já é diferente, né? Então, eu vou postar ali também um texto do Baudelaire falando sobre o Poe, né? Porque o Poe é o primeiro escritor norte-americano que vai ter influência sobre isso. Ele vai influenciar a literatura europeia, né? Começando pela francesa e, e depois a literatura brasileira e latino-americana, né? Então ele vai ter, ele norte-americano, a ter uma influência na literatura universal, né? Não, então, ele escrevia contos, ele foi crítico literário também, né? Ele escrevia crítica literária em jornal, né? Mas assim, não é que ele tenha uma teoria como os teóricos mais modernos, né? Que procuram construir um sistema para explicar a literatura. Ele tinha textos curtos, né? Ensaios, né? E ele publicava em jornal, né? Falando sobre literatura. Então, então, voltando, eu vou mandar, mas isso como material complementar, né? O texto do Baudelaire falando sobre o Poe e um texto do
Oscar Mendes, que é um tradutor do Paul, também falando sobre a importância do Paul, a influência que ele tem na literatura universal, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, assim, maior da importância dele, certo? E, bom, basicamente, por hoje é isso, assim, seria orientar vocês para a gente começar as atividades na semana que vem, tudo bem? Tá bom, professor. Tá, então, Tudo bem. se alguém tiver mais alguma dúvida ou comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Todos os textos já estão disponíveis lá no Moodle, né? Do Paul, sim. Tá. Aliás, com exceção desses dois que eu comentei agora, que são complementares. Então, eu não coloquei lá só para não assustar, né? Tudo bem? Tá bom. Tudo bem. Professor, vai continuar no Zoom mesmo ou vai para outro aplicativo? Então, eu vou, pelas recomendações da PROE, né, que é a Pró-Reitoria de Ensino, a gente deve usar o Microsoft Teams ou o Café, né, que são outros dois aplicativos aí para conferência online, né? Então, eu vou, e vai ter um treinamento na sexta-feira, amanhã, né, à tarde. Daí eu vou ver esse treinamento aí e vou ver sobre a possibilidade que tem de gravar, né? Porque isso é uma das coisas importantes, né? Daí, se tiver essa possibilidade, eu vou usar, vou tentar seguir as recomendações deles, né? Agora, se não tiver, eu vou continuar no Zoom, né? Eu acho que é melhor, né? Ok, entendi. Aham. Tá. A Lavínia tá falando, acho que podia ser às 20 horas se todos concordarem. Caso Também acho. se estenda as Ai, nossas... professor, eu prefiro um pouquinho mais cedo, porque eu tava surtando aqui, esperando esse negócio não começar. Bom, E por Aí que se começar às 8 e prolongar a discussão, e aí? Prefiro mais cedo também. não, então, eu acho que vocês têm que fazer uma votação, então, né? Daí vocês... 7h30. 7h30? 7h30 ou 8 horas, tanto faz. 7h30 é bom. Que tal 7h45? Melhorou meio termo. 7h47. 7h59. Não, 7h45. Bom, Tá bom. Eu acho que, assim, tem que aham. ver, claro, que fica melhor para a maioria, mas eu acho que a partir das 7h30 já fica mais fácil, né? Para todo mundo acessar. Quem trabalha esse horário já conseguiu chegar em casa. Eu acho um horário mais legal do que 8 horas. Porque, tipo, não sei lá, né? Não, pra mim, das 7h30 até 8 horas tá bom. Agora, passou das 8 horas, a idosa aqui sente sono. Então 7h30. Fechou? Fechou. Então, beleza, Fechou. porque, assim, eu tô disponível o período todo que seria da aula, né? Então, 7h30. Então, fechou. Então, na próxima sexta, às 7h30, a gente volta aqui, né? E daí a gente já trabalha com o poema, né? Se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, podem comentar zap ou mandar mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, se não tiver mais nada, por hoje é isso. Esse vídeo vai ficar gravado, né? Aliás, já está gravado, eu vou postar. Ih, o Hélio está entrando agora. Não, ele caiu. Ele caiu. Não, ele já tava comentando Ah. antes. Tá bom.
Vai ficar postado no YouTube, né? E o link eu mando lá pelo Moodle. Então, lembrando, todo mundo entra entrar no Moodle e se não conseguir, avisa. Certo? Tá bom. Certo. Professor, o nosso material Oi. antigo também já foi transferido para o Moodle? Não. Não? Eu acho que eu não vou transferir, não, porque tá acessível lá no Google Classroom, né? Ah, o senhor não tá. tirou de lá, então, não? Não, eu não tirei. Ah, tá bom. Tá lá, Tá bom. Ok. Então tá, então por hoje é isso. E a gente se vê na semana que vem, então. Certo? Tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Tá Tchau, bom, gente. professor. Tchau, Tchau. professor. Obrigado Obrigada. pela Boa presença noite. e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite. Oi, semana que esqueci vem. que é literatura norte-americana, né? Good night. Eu já falando aqui, buenos dias. Tô traindo a matéria do professor. Foi mal aí, professor.